Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. Segundo Coríntios capítulo 7, nos diz o seguinte, do capítulo 12, versículo 7, nos diz o seguinte: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos revelou Tua palavra nessa carta tão preciosa. Que o Senhor nos exorte, nos ensine mais uma vez a ter o nosso coração mais semelhante ao do Teu Filho Jesus. Que o Senhor responda às nossas orações essa noite, nos fazendo entender que a graça do Senhor nos basta em meio às nossas necessidades, em meio às nossas dores, em meio às nossas angústias, em meio aos nossos conflitos. Que a Tua graça possa nos bastar do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, uma pergunta que sempre fica é: e quando o sofrimento não acaba? E quando a dor não tem fim, ou então as situações parecem se repetir e aquilo parece não ter fim? Tem uma mulher na história da igreja chamada Elizabeth Elliot. Ela foi uma missionária americana entre os índios ali na região da Colômbia, entre os indígenas, na região da Colômbia. E ela foi viúva não uma, não 2, não 3, mas 4 vezes. Essa aí tentou casar, queria casar mesmo. Chegou a ser viúva 4 vezes. Seu primeiro marido, Jim Elliot, foi assassinado pelos indígenas com os quais eles estavam pregando. Ele foi lá fazer uma visita de reconhecimento, não tinha nem chegado a pregar. O povo falou, logo na flechada. Mais tarde, a Elizabeth Elliot, no meio daquele sofrimento, no meio daquela dor, ela permaneceu firme, falou: não, vamos continuar pregando. E o índio que assassinou o pai dela foi batizado pelo filho dele. Imagina só essa força, Mas o ponto é que a Elizabeth Elliot, a cada casamento, a cada dor, perdeu um outro por câncer, cada um por um motivo. Mas ela foi uma mulher que sofreu. Mas apesar disso, no meio do sofrimento, no meio dos intermináveis lutos, ela continuava a achar graça para continuar. O que fazia ela continuar? O que fazia ela continuar perdendo o marido após o outro? Uma situação que poderia desesperar qualquer um. O que manteve ela de pé? E ela escreve sobre isso. Um dos seus livros, sobre o sofrimento nunca é vão, ela comenta muito sobre isso, sobre a dor. E ela comenta ali que foi por meio de uma certa aceitação de que no meio daquele sofrimento, no meio daquela dor, Deus tinha um propósito. E ali no meio daquela dor, no meio daquele sofrimento, ela pôde usar o sofrimento não para autocomiseração, mas para se aproximar mais de Deus, para ser moldada, para entender o propósito de Deus no meio de cada uma daquelas dores, daqueles lutos, daquelas situações. E é sobre isso que Paulo está querendo nos ensinar hoje, sobre o sofrimento. A gente sabe que o sofrimento é um dos grandes temas dessa carta. A gente refletiu muito sobre o sofrimento e sobre também a vida cristã. A gente está refletindo aqui sobre como a nossa fraqueza, como os sofrimentos deste mundo, assim como o apóstolo Paulo sofreu, nos apontam para a graça de Deus.
uma graça de Deus que é suficiente, um caminho de graça que nos apontam para o discipulado de Jesus, para essa semelhança com Jesus. E Paulo está aqui falando disso. A gente viu semana passada, e essa pregação, esse momento aqui do texto, ainda está muito conectado com a discussão de semana passada a respeito dos falsos mestres. Paulo está aqui fazendo uma longa defesa do seu apostolado, porque havia ainda na igreja aqueles que desafiavam a autoridade de Paulo. Haviam falsos mestres que queriam ensinar um falso evangelho para aquela igreja. Havia ali gente que ensinava e que uma certa teologia da prosperidade, uma certa teologia do orgulho, em que as pessoas tinham que se orgulhar naquilo que tinham que se gloriar na sua força, tinham que se gloriar e se orgulhar no poder, nos bens, no dinheiro. E recusavam o apóstolo Paulo, porque o evangelho do apóstolo Paulo era o evangelho da cruz. E Paulo então vai argumentar que ele preferia se gloriar nas suas fraquezas. E a gente viu o tamanho do sofrimento que ele tinha, o tamanho do sofrimento que ele passou e sofreu. Então ele coloca isso como argumento: olha, eu sou um verdadeiro apóstolo porque eu tenho os sofrimentos de Cristo. Então no início desse capítulo ele continua dizendo, aqui no versículo 1 ele fala, que se fosse para ele se gloriar ainda nessas coisas gloriosas, ele poderia falar de uma certa experiência que ele teve. O texto aqui diz que Paulo teve uma certa experiência gloriosa. Ele até diz que se foi no corpo ou fora do corpo ele não sabe, mas que ele foi levado ao terceiro céu, uma espécie de visão. Quem está vindo aí na quarta-feira sabe que é o tipo de visão que João teve ali na sala do trono, Essa ideia de terceiro céu e essa visão de o que tem nessa sala do trono, nesse lugar da presença de Deus que fica nos céus, esse lugar espiritual. E Paulo está dizendo que, assim como João, mas João pôde descrever aquilo que ele viu, Mas Paulo diz que a visão que ele teve foi tão gloriosa que não lhe foi permitida descrever nem contar. É como se Paulo tivesse tido um vislumbrinho da glória, do poder de Deus, da grandiosidade. E aquela visão era tão poderosa, mas tão poderosa, que ele poderia usar essa visão como uma espécie de orgulho também. Mas o texto nos diz, e aí a gente entra aqui, que para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não ficasse soberbo demais, Deus colocou um espinho na carne. Um espinho na carne. E é sobre esse espinho na carne que a gente vai comentar aqui hoje. Esse espinho na carne, que é talvez um dos temas mais polêmicos quando a gente discute a vida de Paulo. A grande pergunta é: o que é esse bendito desse espinho da carne? É a pergunta que muitos discutem, levantam, porque a gente sabe que espinho da carne é um negócio complicado, Se você já teve aí um bicho de pé, ou se você já teve uma ferpa enfiada no dedo, você sabe que esse negócio é doloroso. É um negócio inchado, que é incômodo e que te desconcentra. Mas obviamente Paulo está falando de um espinho na carne metafórico, A não ser que seja, vai que a gente vai na glória e descobre que era um espinho na carne mesmo, Que ficou bem agarradinho. Mas bem, a gente tem que pensar então o que é esse espinho na carne. E essa que é a grande polêmica do texto, porque tem muitas opiniões e poucos concordam. Mas eu queria primeiro falar o que não é o espinho na carne, porque tem gente que vai tentar falar que o espinho na carne era algum tipo de pecado. Já vi gente falando que era a homossexualidade, que Paulo tinha desejos homossexuais, mas não tem nada a ver com isso, Não é um pecado. Por que não é um pecado? Porque a ideia desse espinho na carne é um sofrimento externo, algo que vem até Paulo, O pecado, gente, ele nos faz sofrer, O pecado é algo que, principalmente para o crente, é sofrido, Principalmente para aquele que é crente, pode provocar profundas dores na nossa vida. A gente pode brigar com alguém e ficar com aquela briga, mas o espinho na carne não é isso, não é um pecado, porque um pecado é uma situação que, de algum modo, você tem controle sobre ela, certo? Você pode escolher não pecar, então não pode ser pecado aqui. Então, tendo tirado essa teoria do pecado, quero dizer 3 tipos de teoria que as pessoas têm. A primeira é o do sofrimento espiritual. Tem gente que vai tentar argumentar que é algum tipo de tentação que Paulo sofria, algum tipo de desejo, a gente não sabe muito bem se Paulo era casado ou não, ou se ele
Alguns argumentam que, por causa do Evangelho, Paulo talvez tenha sido repudiado por sua esposa e por isso ele era solteirão. Então, algumas pessoas vão tentar ir para esse lado, né? Esse desejo sexual, e muito, principalmente na Idade Média, né? Que o pessoal era meio ligado demais com isso, né? Com essa ideia do pecado sexual como um pecado mais terrível do que os outros. Não que não seja terrível, né? Qualquer pecado é terrível. Mas muita gente colocava esse pecado como se fosse essa tentação, né? Como se fosse o espinho da carne. Então, alguns vão colocar que é esse tipo de sofrimento espiritual, a carne dele sendo tentada. Outras pessoas vão colocar que esse espinho na carne era a perseguição que ele sofria. Como a gente viu semana passada, ele como uma pessoa que perseguiu a igreja, que sofria uma certa se opunha à igreja, agora era a vez dele sofrer perseguição e oposição. E que essas resistências, né, do seu ministério, essas dores, esses sofrimentos eram espinho na carne. Mas também não parece ser para mim aqui o caso. Alguns vão argumentar, e essa é a teoria que eu mais ou menos concordo, né, é a teoria de que era algum tipo de sofrimento físico ou uma doença, né, que é aquilo que é mais provável, por todo o contexto, né, essa ideia de espinho na carne está muito relacionada a algo físico, né? E alguns vão argumentar com base em Gálatas, né? A gente tem um trechinho de Gálatas que deixa entender que Paulo tinha um problema de visão, né? E aí, uma espécie de miopia, alguma coisa assim, algum astigmatismo, é que esse problema de visão talvez provocasse dores de cabeça. Uma vez no seminário teve um médico super defendendo essa visão, né? Com toda a estrutura e a argumentação dele ali, né? E o conhecimento médico que ele tinha. Se é isso, eu não sei, mas eu acho que é muito provável que seja ali um problema físico, uma dor crônica, alguma coisa desse tipo, né? E é muito curioso, né? Porque Paulo não diz exatamente o que é. E o fato de Paulo não dizer o que é que é o ponto mais interessante. Porque é como se Paulo estivesse deixando que na sua experiência, porque ele fecha ali, ele não fala a sua experiência, mas deixando várias margens de interpretação para que na nossa experiência a gente se conecte com a experiência de Paulo. Mas a gente tem algumas características dessa coisa que é importante a gente lidar aqui. A primeira delas é de que era algo extremamente doloroso. Era algo que provocava dor em Paulo. Era algo que Paulo convivia com essa dor há pelo menos 14 anos. Alguns vão fazer essa conta aí, pela história que ele narra, né? Então era algo que ele já sofria, que já vinha andando aí há pelo menos 14 anos. Era algo que ele estava ali, doente, era dolorido para Paulo. Era algo que provocava nele dor física, dor emocional. Mas era também algo humilhante. Porque Paulo vai dar essa imagem aqui de um mensageiro de Satanás que vem esbofeteá-lo, né? E a ideia aqui, justamente por ser algo que não o deixaria ele se gloriar, é que dá essa impressão de que é algo humilhante para Paulo. Era algo que humilhava Paulo. Ele se sentia quebrado, ele se sentia humilhado por causa daquela condição. Percebe? Então era algo que deixava Paulo nessa situação. Mas é também algo que tinha alguma ação de Satanás no meio. Porque ele vai dizer que esse espinho na carne era como um mensageiro de Satanás. Era algo, talvez assim como a experiência de Jó, né? Que foi tocado ali por Satanás, perdeu os filhos, perder os bens, né? Perder os gados, perder tudo ali, perder até a saúde física dele, né? Satanás, ele é usado ali por Jó, na vida de Jó, e é usado aqui também na vida de Paulo, como se Satanás fosse aquele que estivesse ativamente provocando essa humilhação em Paulo. Mas por outro lado também, era algo vindo de Deus, porque não é porque Satanás age que não quer dizer que Deus não esteja usando o diabo. Como diz Lutero, né? Até o diabo é o diabo de Deus. Ou como diz o ditado popular, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. E é verdade. O fato é que, mesmo que o diabo, Satanás, estivesse ali, tentando e usando aquela coisa, aquele espinho na carne para atormentar Paulo, para esbofetear Paulo, era de Deus que vinha aquele sofrimento. E era Deus que estava mandando aquele sofrimento com um propósito específico na vida de Paulo. A gente precisa entender isso. Era algo que vinha de Deus, que tinha um objetivo claro de santificação
por Paulo no meio desse sofrimento. E é justamente então, de não saber o que é, que esse conceito se torna tão aplicável para os múltiplos sofrimentos que nós também temos, para as dores que a gente carrega. O espinho na carne de Paulo a gente não sabe, mas a gente pode saber o nosso. Pode ser a nossa solidão constante, as dores de estar sozinho nesse mundo, mesmo talvez em meio a outras pessoas, de ser talvez o único da família que te entende, que não tem ninguém na família que te entende, alguma coisa do tipo. Pode ser as próprias doenças, uma doença que provoca dores, que vai te degenerando, um câncer, alguma coisa do tipo, uma falha na visão. Pode ser a dor do luto, uma dor que vem sempre, dias melhores, dias piores, mas sempre está ali latejando. Ou então a dor de um trauma que você passou e que você pode ter passado. Pode ser uma condição psicológica. A gente falou aqui nessa série um pouquinho também sobre Spurgeon, né? Que carregou aí um ministério frutífero, mas em meio à depressão, e lidou com aquilo a vida toda, sem ser curado por aquilo. Podem ser várias coisas, vários espinhos na carne que a gente carrega, que nos machucam e que fica como latejando em nós, fica latejando e fica doendo. E a grande questão aqui também é que Paulo nos ensina a lidar com essas dores. Assim como Elizabeth Elliot teve que lidar com as dores da vida dela, Paulo também teve que lidar com essas dores. E aí que a gente tem alguns princípios, uns 4 princípios para a gente entender como a gente lida com esse sofrimento. O primeiro deles é que a gente tem que entender que não é errado pedir que Deus retire essas dores de nós. Quando Paulo ele tem esse espinho na carne, ele ora a Deus e pede: Deus, retire de mim esse espinho. Ele pede para que isso seja tirado dele, né? É muito parecido com o pedido de Cristo, né? Pai, afasta de mim esse cálice, porque é doloroso demais. Paulo sentia tanta dor, a dor era tão grande, tão constante, que ele pedia: tire de mim. E a gente tem que entender que nós temos que levar os nossos sofrimentos e as nossas dores para Deus. Percebe? A gente tem que sim levar e colocar essas coisas diante de Deus. É um exercício de oração. Às vezes a dor vem para isso, para que a gente possa colocar isso, esse sofrimento, essa questão, essa dor diante de Deus. E quando está pesado demais, a gente precisa se derramar em oração. A segunda coisa é que esses princípios também, a gente precisa entender que alguns processos demoram. Paulo orou, diz aqui que Paulo orou 3 vezes. Ele orou 3 vezes porque ele teve uma resposta. Imagina que se Deus não tivesse respondido nada, ele teria orado uma 4ª, uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª. Assim como aquela parábola, né, que Jesus conta da mulher que ficava lá atormentando o juiz. O juiz era iníquo, o juiz não ligava para a causa daquela mulher. Mas de tanta aquela mulher ficar lá batendo na porta daquele juiz, uma hora ele lá e respondia. Imagina então Deus, né? Então é isso, essa insistência. Paulo orou 3 vezes. Às vezes a gente é muito imediatista. A gente ora uma vez e Deus não me respondeu, Deus não me ouviu. A gente quer que seja respondido imediatamente, né? Mônica, mãe de Agostinho, ficou orando anos para que Agostinho se convertesse. E ela ficava orando e orando e orando. Aí um bispo falou para ela: olha, minha filha, esse menino vai se converter um dia, porque é impossível que um filho de tantas lágrimas não se converta. Mas ela insistiu, e orava, e orava, e orava. A gente tem que ser insistente na nossa oração. Se Deus não responder a nossa oração, a gente precisa então continuar. Percebem? Mas a terceira coisa que a gente aprende a lidar com isso também é que nem sempre a resposta de Deus é o que a gente quer. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que a gente quer. A gente precisa aceitar isso. A gente tem que entender que muitas vezes o maior mal que pode nos acontecer é Deus responder às nossas orações. Dá para pensar nisso? Que o maior mal que pode acontecer é Deus te responder. Porque às vezes você pede a Deus algo que não convém. Porque às vezes você pode pedir e Deus não está te dando algo, e Deus não quer te dar algo porque sabe que se Ele responder positivamente para aquela oração, teu coração vai ficar orgulhoso, soberbo, você vai se desviar das garras dele.
pode ser destrutivo na sua vida. E às vezes o não de Deus é uma forma dele te preservar. Porque às vezes algo está doendo, algo está ali latejando, mas aquela dor é o que te segura, é o que te segura mais perto de Deus. Percebe? E Paulo está nos ensinando aqui que a gente tem que aceitar e aprender a lidar com os não de Deus. Porque Paulo orou 3 vezes e Deus disse não. E Paulo não disse que orou uma 4ª então. Ele não ousou desafiar o não de Deus. Paulo começou a entender o limite de Deus. E a gente precisa ter essa sabedoria, irmãos. Essa sabedoria de aceitar. Essa sabedoria de entender que quando Deus diz não, que quando Deus não quer fazer algo, a gente tem que aceitar. A gente tem que simplesmente assumir. Mas o 4º ponto aqui é que a gente tem que aprender a lidar e valorizar o nosso sofrimento. Valorizar o nosso sofrimento, que isso é algo importante para nós. Que Deus quer usar o sofrimento como instrumento de santificação. O sofrimento como algo que Deus está nos moldando. É o barro, que é amassado. Para poder transformar um vaso, ele é amassado, ele o tempo todo. E o sofrimento é esse molde. Sabe, Paulo aqui estava falando que as visões que Deus deu a ele eram tão grandiosas que ele poderia ficar ensurdecido. Tipo, Deus tem seus preferidos e eu sou deles, Mas na verdade o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, eu podia ficar nisso, mas para me impedir, Deus me trouxe sofrimento, para me lembrar da minha humanidade, para me lembrar de que eu sou um homem. Isso me lembra muito que diziam, que os imperadores romanos, quando eles ganhavam uma batalha, era aquela coisa, todo mundo chegava e o carro chegava ali, e aquela multidão gritando, aplaudindo, o imperador chegando, e aquilo podia subir ao coração do imperador, Aí diz a lenda que tinha ali o homenzinho, um servo atrás dele, dizendo: tu és pó, tu és pó, tu és pó, tu és pó, para lembrar ele de manter a humildade. Às vezes o sofrimento é isso, é Deus dizendo: tu és pó, tu és pó. Você vai viver coisas gloriosas em Deus, mas ao mesmo tempo Ele quer te lembrar: tu és pó, tu és pó. Mas Paulo está aqui nos ensinando sobre isso, sobre essa dependência dele. E a resposta que Deus dá a Paulo é muito interessante: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E para mim, gente, se a gente pudesse resumir em um versículo essa carta de Paulo, seria isso: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o que está querendo nos ensinar aqui então é que a graça de Deus é suficiente. É que a graça de Deus é suficiente. É como se Deus estivesse olhando para Paulo e dizer: olha, você tem a minha graça, você está sofrendo, você tem essa dor, mas você tem algo muito melhor, que é a minha graça. E a minha graça te basta. O meu favor é tudo o que você precisa. É como se Deus estivesse dizendo: Paulo, o sofrimento é grande, mas eu estou contigo. E porque eu estou contigo, é porque eu estou na sua dor, é porque eu estou com você. Isso te basta. Mais do que o sofrimento, você pode lidar com isso. Porque a graça de Deus é tudo que a gente precisa, inclusive para lidar com as dores, inclusive para lidar com o sofrimento. É essa presença de Deus. Salmo 63 diz algo, que é maravilhoso: porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Porque a graça de Deus é melhor do que a nossa vida física. Porque é a vida verdadeira. Conhecer a Deus e ao teu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus, ser conhecido por Ele. A presença de Deus. É por isso que a graça de Deus nos basta. Porque a graça de Deus é a presença dEle em nós. É a presença dEle conosco. É a certeza e a convicção de que Deus está do nosso lado. A gente acha que a gente precisa do fim do sofrimento, ou que a gente precisa de uma vida melhor financeiramente, ou de que a gente precisa de uma casa nova, de um carro novo, ou que a gente precisa de muitas outras coisas, que a gente precisa de mais das coisas. Mas Paulo está nos lembrando que a graça de Deus é tudo o que a gente precisa. Ela é suficiente, porque se a gente tem Deus,
se a gente tem essa comunhão com Deus, mesmo no mar mais profundo do nosso sofrimento, nós somos carregados por Ele, e a gente acha conforto. Se a gente tem a graça de Deus, se a gente tem Deus, mesmo que tudo esteja errado, mesmo que o mundo esteja um caos, mesmo que ao nosso redor seja só ruínas, a gente tem esperança, porque é a graça de Deus que nos sustenta, é a bondade de Deus, como a gente cantou aqui hoje. É essa bondade de Deus que nos persegue. Então é isso, a graça de Deus é suficiente, porque é a provisão de Deus, é aquilo que Deus tem para nós. Percebe? Paulo queria outra coisa, ele queria e achava que ele só poderia ser pleno e satisfeito em Deus se esse sofrimento acabasse. E ele orou e orou pedindo para que o sofrimento acabasse, mas Deus disse: não, a minha graça te basta, você tem a mim, e é isso que você precisa. Então Paulo está querendo nos ensinar isso, que Cristo em nós, que nós temos Cristo e Cristo se entregue por nós, é o objetivo da nossa vida, é o que nos dá garante salvação, mesmo em meio à nossa queda. Essa é a graça de Deus, esse favor imerecido, e esse é o mistério do Evangelho, o modo que Ele dá uma graça que a gente não merece, o modo que Ele dá uma vida e que Ele faz com que a gente desfrute do seu amor e da sua presença. A graça de Deus é a fonte da sua alegria, porque nele a gente tem tudo o que a gente precisa para viver e para andar neste mundo. Mas Ele nos diz mais aqui, né? A segunda parte do versículo nos diz que não somente a graça de Deus nos basta, mas que o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A nossa força não é nós sermos fortes de fato. A gente vive num mundo que sempre fala, né? Seja forte, seja forte, seja você mesmo. Mas a verdadeira força em Deus está em sermos fracos. E Paulo, e a gente vê que essa é uma ideia que Paulo repete, martela o tempo todo, né? Ele repete isso aqui o tempo todo, que é na fraqueza que há poder. Paulo quer que a gente entende que o chamado da vida cristã é um chamado muito específico. Um chamado muito específico, que é o de sermos fracos e na nossa fraqueza encontrar força. Tem uma mulher chamada Rosária Butterfield. Ela era uma professora super feminista que se converte. E ela conta num dos livros dela, chamado O Evangelho e as Chaves de Casa, que ela foi criada pela mãe dela. A mãe dela era muito feminista mesmo, e aquele feminismo bem radical, né? E criou ela para ser uma mulher forte, uma mulher independente. E a Rosária conta que quando ela se converte, começou a ter alguns atritos entre ela e a mãe. Porque ela se converteu, ela era lésbica e acabou depois se casando com um homem, sendo uma mãe de família que adotou um monte de menino e ensinava esses meninos no homeschooling, aquela coisa muito interessante. E a mãe dela começava a dizer: Rosária, você mudou, você é fraca. E ficava falando isso na cabeça dela: você é fraca. E ela: sim, porque o Evangelho me faz fraca. E é na minha fraqueza, na minha tentação, nos meus defeitos, que Deus vai encontrando graça. É muito curioso, então, que tem um determinado momento da vida dela que a mãe dela se adoece. E ela passa a cuidar da mãe dela. A mãe dela tem um câncer, e o câncer terminal, e ela vai cuidando ali da mãe dela. E ali, na beira da cama, ela começa a falar de Jesus para a mãe dela sempre muito resistente, mas ela começa a mudar, e ela começa a dizer: filha, estou fraca. Mas ela não estava falando da doença física dela. Ela diz: estou fraca que nem você. Eu estou começando a pensar seriamente nesse Jesus que vocês apresentam. Será que Ele é de fato real? Será que de fato tem salvação para mim depois dessa vida? E assim, antes do falecimento, ela assume a sua fraqueza. E na sua fraqueza, na sua dor, no seu sofrimento, ela encontra essa força em Cristo. Que essa história nos lembra justamente isso, que Deus trabalha na nossa fraqueza, Deus trabalha na nossa incapacidade. E o verdadeiro cristão, ele precisa reconhecer essa fraqueza. E é sobre isso que Paulo tem chamado a nossa atenção, versículo após versículo nessa carta.
que enquanto o mundo quer se gloriar na força e no poder, a gente tem que se gloriar na nossa fraqueza, naquilo que Deus nos faz em nós, não por nossa causa, mas apesar de nós, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa incapacidade. E aqui eu penso em algumas histórias bíblicas, como Gideão, aquele homem Gideão que Deus usou para libertar Israel com apenas 300 homens. É muito curioso porque Gideão tinha milhares de homens à disposição dele para lutar. Mas assim como Gideão colocou Deus à prova, agora Deus coloca Gideão à prova. Porque Gideão queria ter certeza que Deus estava do lado dele, né? Então Gideão vai lá, bom em Deus à prova o tempo todo. Mas aí Deus fala assim, então tá bom, agora eu vou te colocar à prova. Aí vai tirando números. Aqueles que não são corajosos, que saem do exército, aí um monte de gente sai. Aí depois bebe água, aí o povo que bebe que nem cachorro, fica. São 300 homens. Aí Deus fala, Gideão, esses 300 aqui você vai lutar contra milhares de filisteus. Para quê? Para provar que não é na sua força, é na fraqueza. Me lembro também de José que foi vendido pelos irmãos, virou escravo, e ali no meio da escravidão, no meio da dor, no meio do sofrimento, ele é usado para salvar o Egito, para conservar a vida do Egito e salvar o povo da fome, inclusive o próprio povo de Deus, preservando a linhagem de Deus. O fato mesmo é que Deus usa a nossa fraqueza para trabalhar em nós. Deus quer trabalhar justamente na fraqueza, e é por isso que a gente tem que ser e aprender a ser vulnerável. A igreja, o povo de Deus, é um lugar para a gente ser vulnerável, não forte, para a gente ser honesto com relação às nossas fraquezas, às nossas dores, às nossas dúvidas, os nossos limites. E à medida em que a gente sofre, compartilha esse sofrimento, e a gente anda junto nesse sofrimento, Deus vai trabalhando em nós, Deus vai agindo em nós, e Deus vai nos tornando semelhantes a Jesus, porque Jesus é aquele que na fraqueza total, na cruz, na humilhação acima de tudo, foi forte. Porque Jesus foi forte, demonstrou força na cruz, ao se entregar. Jesus era Deus, meus irmãos. Jesus, ele podia simplesmente andar um terremoto ali e mandar os romanos para o escambau, abrir ali, vocês querem me crucificar? Abre o chãozinho aí, vocês já vão de tobogã para o inferno. Jesus podia fazer isso, mas não. Jesus, ele queria ser fraco. Jesus, ele se entregou na fraqueza dele, se submeteu à humilhação, ao escárnio dos homens, de poder sofrer, ser espizinhado. E esse é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que se revela na fraqueza, o Evangelho que a gente se mostra mais parecido com Jesus, não na nossa força, mas justamente na nossa humilhação. E é isso que Paulo quer ensinar. Tem um outro caso muito curioso, de sofrimento. Alguns irmãos talvez se lembrem que ano passado a gente chorou muito por um pastor chamado Jean Francisco, um pastor das internets, que é presbiteriano também, que vive lá nos Estados Unidos, fazendo o doutorado dele, e ele teve um filho, chamado Antônio, que nasceu com um problema no coração. E desde criança, desde o primeiro mês de vida, ele teve que passar por cirurgia. Imagina um bebê passar por cirurgia com 15 dias de vida, viver sobrevivendo por aparelho. Então, ele foi um menino que sofreu, e eram muitas orações, muitos pedidos de oração, muitas lágrimas, e a gente orou, e a igreja orou, a gente compartilhou esse pedido aqui, muitas lágrimas e sofrimentos, e muitas pessoas foram tocadas no meio disso. O bebê não sobreviveu, infelizmente. Com 1 mês e 15 dias de vida, ele faleceu. Mas no meio daquela dor, houve uma enxurrada de testemunhos, de gente que nem conhecia, gente que passou a conhecer porque a pessoa compartilhou e tal, e viu, aí começou a seguir, e viu a fé daquela família, gente, e que mandou e-mail para ele, falou: não conheço você, não conheço a família, mas eu me entreguei a Jesus por causa desse pequeno bebê que teve 1 mês e 15 dias de vida, e o sofrimento teve um propósito, percebe? Porque é isso que Deus faz.
no meio do sofrimento, no meio da dor que a gente não entende, no meio do furacão, Deus está agindo, Deus está trabalhando, e a gente não entende esses espinhos da carne que Deus coloca sobre nós, a gente não entende a perspectiva desse sofrimento, mas Deus está agindo, e é nessa fraqueza que Deus abre a oportunidade para que a nossa vida, para que o nosso sofrimento seja um palco para a glória dele, seja um palco para aquilo que ele faz, é na nossa fraqueza, para a gente imitar o Jesus sofredor, para a gente imitar o Jesus da cruz. Sabe, a gente quer imitar às vezes o Jesus da glória, o Jesus que vai vir poderoso para julgar todo mundo, mas não. Paulo diz que a gente tem que imitar o Jesus da cruz, o Jesus do nosso sofrimento, o Jesus que nos leva ao arrependimento. E a grande questão então que fica para a gente, meus irmãos, diante desse texto e diante dessa carta como um todo, é a pergunta central, e é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente todos os dias: é essa a vida que você quer? É essa a vida que você quer viver de fato? É essa a vida que Deus está nos chamando para viver? Essa é a vida de quem entra no discipulado de Jesus? Essa é a vida do povo de Deus? Jesus não está fazendo para a gente promessas humanamente convincentes. Jesus está nos fazendo uma promessa desse caminho de cruz, dessa via do sofrimento. E aí a pergunta é: você quer essa vida? Essa é a vida que você quer, de ser moldado por Deus, de ser transformado por Deus, e que sim, talvez vai ter momentos que a nossa vida será gloriosa, e que a gente vai chegar ao terceiro céu como Paulo, e que a gente vai ver coisas fantásticas, e que Deus vai nos usar, e que a gente vai pregar, e que a gente vai se converter, mas que para chegar nisso, e para a gente ter esse poder de Deus em nós, só vai ser por meio da nossa fraqueza, vai ser por meio do nosso sofrimento, vai ser por meio de ser moldado. E a pergunta é: a gente quer essa vida? Você quer e está preparado para viver essa vida cristã, ser um discípulo de Jesus, que de fato pega a sua cruz e morre? Porque essa é a mensagem dessa carta, meus irmãos. O que Paulo está nos ensinando, a partir do exemplo dele aqui, o tempo todo, é isso. Para mim ser forte, para mim ser usado por Deus, para mim estar nesse reino, nesse discipulado de Jesus, é um compromisso que sim, é pela graça. E Deus nos dá essa salvação de graça. Mas tem um curso do discipulado, tem um curso de obediência, tem um curso de auto-sacrifício, é um curso de renunciar a pecados, de querer viver para Deus de fato, é um curso de sofrer por Jesus e sofrer pela cruz, de ser perseguido, de ser humilhado, de entender que vai ter sofrimentos que Deus vai te dar para te moldar, que Deus vai te colocar num lugar de humilhação, para que o nome dele seja exaltado. Você quer isso? Você está preparado para uma vida em que a graça te basta, que Jesus talvez seja a única coisa que você terá e seu único conforto nessa vida? Porque percebem, meus irmãos, parece uma oferta dura demais, mas a alternativa é muito pior. A alternativa é viver uma vida sem graça, uma vida no pecado, uma vida que não há beleza, que não há graça, e que termina em morte eterna. Percebem? E a gente precisa então ser moldado, entender que se a gente quer de fato assumir esse compromisso, viver essa vida, abraçar esse Cristo, a gente está abraçando juntamente a vida dele. E abraçar a vida de Cristo é abraçar o sofrimento. Amém? Vamos orar então para que essa mensagem venha profundamente a nós, para que essa mensagem ela seja derramada a nós,